gaúcho, despolimango, foi maragato, ou foi chimango, querência amada do céu de anil, esse livro de você vai pra p***. Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Fatos Histéricos. Tchê. Vamos falar hoje do Rio Grande. Esse Rio Grande zoeiro. A história de hoje tem a ver então com a data que a gente tá comemorando agora, né? Foi no 20 de setembro. O percussor da liberdade. Uma derrota, né? Temos orgulho. Os caras estão até hoje comemorando que perderam. Na real, por que a gente disse que é derrota? Porque não atingiram o objetivo. Qual era o objetivo da Revolução Farroupilha? Sim. Criar uma república separada do Brasil. Exatamente. Né? Uma república rio-grandense. Tá. Atingiu esse objetivo? Não. Então foi. E até hoje estão querendo. Tem uns aí querendo. Este movimento se manifesta pacificamente. Este movimento propõe um plebiscito em que a comunidade iria ser chamada a responder se quer separar o Rio Grande do resto do Brasil ou não. Tem que ser brasileiro, tem que ser caramuru, né? Isso. Eu não quero ter passaporte para ir pro Rio de Janeiro, né? Eu também não, meu irmão. Tem um monte de candidato a Rei do Rio aí, Renato. Ah, candidatos tem, pô, pra fazer novela, pra fazer cinema. Tem um monte. Não vai passar o bastão nunca, vai ficar pra sempre. Eu entendo porque esse orgulho, assim, de ser gaúcho. Claro, eles foram muito guerreiros, cara. Foram muito legal, Os assim. farrapos, né, cara? É. Apesar de ser farrapo, de ser farroupilha o nome, ela é uma revolução que começa com a elite. Sim. Não é a camada pobre da população que se rebela. Quem se rebela são os estancieiros. Aqui no Rio Grande do Sul a gente sobrevivia basicamente de exportação do charque, né? E de alguns outros produtos também. Corrupção, falta de menor possibilidade de desenvolvimento, não tinha hospitais, não tinha escolas, não tinha estradas, não tinha ponte, e o imposto era violentíssimo que ia para o Rio de Janeiro. O charque uruguaio, ele era menos taxado que o nosso. Ou seja, pra gente vender pro interior do Brasil, o resto do Brasil, Era o mais nosso produto caro. era muito mais caro. Sabe que tu tá falando uma coisa que acontece até hoje. Por exemplo, pra você viajar pra fora do Brasil, é mais barato do que viajar pra Fortaleza. O Nordeste é caríssimo. Caríssimo, não dá pra entender. Claro, tem outras causas também, mas vamos deixar nessa. Que foi a causa que levou assim, os estancieiros gaúchos a querer assim, pô, já que a gente não tem uma boa relação com o Brasil, né? Vamos nós criar a nossa república. É bom lembrar que nessa época, em 1835, que começa a Revolução Farroupilha, alguns anos antes, 1828, o Uruguai já tinha se tornado independente do Brasil. O Uruguai era uma província brasileira, era a província cisplatina. E na Guerra da Cisplatina, menos de 10 anos antes, já tinha se tornado independente, ou seja, já tinha dado um exemplo. Uruguai, caraca! Os gaúchos se organizaram para formar essa revolta, né? Essa revolução. E acabaram até por tomar Porto Alegre, né? Começaram ali pela Ponte da Azenha. Qual é a história de hoje, né? A história de hoje vai acontecer alguns anos depois da tomada de Porto Alegre. O Bento Gonçalves, que é a figura-chave da Revolução, estava preso no Rio de Janeiro. Em 1838 ele está preso, né? Já tem 3 anos de revolta dos farrapos, ele está preso. Nessa prisão, ele conhece um dos caras mais zoeiros do mundo, da história da humanidade. Eu acho que eu sei quem é. Crees que esteja se precipitando, Giuseppe? E que momento é melhor que esse para falar com teu tio Bento? Garibaldi. A história de um tal de Giuseppe Garibaldi. Já. Né? Ele vai se encrencar Cara, em tudo quanto é canto Esse desse mundo! mundo. No século XIX. O Rio Grande do né? Sul vai pra Santa Catarina, depois vai pra Itália. Não, cara, o cara arranjou treta na Rússia, arranjou treta na própria Itália, na França, em tudo que é lugar Veio onde parar passa, aqui, e veio ou parar ele aqui. daqui foi pra lá? Não foi simples, assim, ele chega no Rio de Janeiro. Ele tenta, a primeira unificação italiana ele tenta fazer, mas daí ele é expulso, né? Pegam ele lá e ele é acusado de morte, ele vai morrer, mas ele consegue fugir e vem pra cá. Aqui no Brasil, ele é preso, zoeiro, né? E tá no Rio de Janeiro e na prisão ele conhece o Bento Gonçalves e vários imigrantes italianos, né? Que também estão presos. E do Bento Gonçalves eles ficam amigos e o Bento Gonçalves dá pra ele uma carta de corso,
que é uma carta assim, que autoriza ele a invadir terras aqui no Brasil e a tomar navios em nome da Revolução Farroupilha. No ano de 1835, depois de meses de discussões na Assembleia Provincial e no interior das lojas maçônicas, os farroupilhas resolveram invadir Porto Alegre na noite de 19 para 20 de setembro. Então ele consegue fugir da prisão do Rio de Janeiro, toma um barco e vem com esse barco até o litoral de Santa Catarina. Ali ele assalta um barco de café austríaco, que é maior, e troca com os caras. Ele dá o barco dele e dá Pega o melhor. Pega o melhor e vem. Chega aqui, ele é preso pela polícia marítima uruguaia, fica numa prisão na Argentina, consegue escapar e chega no Rio Grande do Sul. Você pode repetir? Você decorou? Escreve de novo aí tudo. Com os farrapos, principalmente, o objetivo é expandir a república, né? Eles querem tomar a Laguna. Só que a Lagoa dos Patos, que vai ligar aqui, né, ao mar, para eles saírem, né, não tá toda tomada pelos os imperiais, né, o pessoal do Brasil. O primeiro grande trabalho do Garibaldi foi criar 2 barcos, né? Ele vai criar em Camaquã uma estância da irmã do Bento Gonçalves, da Ana Gonçalves. E lá ele vai criar 2 barcos, o Farroupilha e o Seival. O Seival em homenagem a uma batalha que os farrapos ganharam também, né? Uma batalha grande da Revolução Farroupilha. O problema é que o único porto da região, o Porto de Rio Grande, era dominado pelos imperiais. Garibaldi resolveu conquistar o Porto de Laguna, que é em Santa Catarina. E como ele ia chegar lá, se não tinha como ir da Lagoa dos Patos para o mar? E ele teve uma grande ideia. Colocar os 2 barcos em cima de rodas e levar eles por terra até o mar, puxados por centenas de bois. E eles vão, assim, criar todo um esquema para botar esses barcos na água. Então eles colocam eles na Lagoa dos Patos, eles conseguem distrair lá, fazer uma manobra para distrair o exército brasileiro e conseguem alcançar o Rio Capivari. Do Rio Capivari eles vão até um ponto que não tem mais como seguir e eles querem chegar no mar. Então aí que chega esse episódio muito famoso, né? Puxar o barco. Que eles puxam os barcos em cima de tabões com rodas, puxado por juntas de, estima-se, 100 bois cada um. Até o litoral, até o Rio Tramandaí, e do Rio Tramandaí eles vão sair pela Barra, ali onde o pessoal fica vendo os golfinhos ali, entre ficar pescando ali, enchendo o saco. Pesca de sardinha na ponte do Rio Tramandaí. Tramandaí, Imbé, né? Por ali é um lugar histórico, pouca gente sabe, né? E dali que saem os barcos que vão em direção a Santa Catarina, a Laguna. Então, enquanto os barcos estão indo pra Laguna, o Davi Canabarro, que é outro general também, famoso e polêmico também da Revolução Farroupilha, vai por terra. Sorte que não era hoje em dia, né? Porque o engarrafamento que ele ia pegar BR, em Laguna ali, meu Deus! Olha, ir pra Santa Catarina de carro... Acaba com o teu carnaval. Acaba com o carnaval, com o ano novo, Natal. O cara só volta na Páscoa. Quando eles estavam chegando, o Garibaldi estava chegando em Laguna, os 2 barcos, o barco do Garibaldi pegou uma tempestade e afundou. Ele teve que ficar no barco de um outro cara, que era até um inglês chamado John Griggs, o João Grande, que era o cara que comandou o ataque à Laguna. Foi em Laguna que Garibaldi conheceu o amor de sua vida, a jovem Ana de Jesus, que todos passaram a conhecer por Anita. Ela era uma mulher muito corajosa e acompanhou Garibaldi nas suas aventuras pelo mundo afora. Os farrapos ganharam, tiveram sucesso, né, nessa empreitada lá. Eles atacaram pela Lagoa de Garopaba do Sul, passando pelo Rio Tubarão. A Marinha Imperial não estava esperando eles por aí, estavam esperando eles pela Barra, né? Eles foram pelo outro lado e surpreenderam, né? Os imperiais acabaram ganhando e fundaram a República Juliana. Como lealdade, librando os trastes da campa, na ventania rosquenta, pranchando a daga, gritos de liberdade. Vamos acabar agora, assim, que é uma vitória dos farrapos. Enquanto tava... Porque são guerreiros, isso é fato, são guerreiros, peitaram o império. Foi a revolta do período regencial que mais durou, longa, né? Mais longa. Anos. E por isso ainda se celebra, né, a Revolução Farroupilha, mas vamos deixar uma coisa bem clara, nós não somos a favor de separar o Rio Grande do Sul do Brasil. Não. Essa é a opinião do Fatos Histéricos. Não somos separatistas, a gente quer unir. A gente quer unir. Se você ter uma outra opinião, também comenta. Se desse pra unir o Uruguai, a Argentina, botava todo mundo. Alfajor, chimichurri, vinho, era uma loucura, rapaz. Bota todo mundo pra dentro. Isso aí.